Bom dia a todos. Vamos apresentar um seminário sobre a síntese do bisoxalato cuprado 2 de potássio diidratado. O grupo formado por Vitória Dias Alexandrino, Charles Eduardo Dourado de Oliveira e Wagner Afonso Zuiker Parreira Júnior. representam a disciplina de Química Inorgânica Experimental, em que a professora Camila Grossi Vieira é a docente. Introdução. Para sintetizar um composto nada mais é do que combinar substâncias para formar outra substância nova. Nesse seminário, iremos descrever a síntese de um composto de coordenação. Compostos de coordenação são produtos de uma reação ácido-base de Lewis, onde moléculas neutras ou ânions se ligam ao átomo central por ligações covalentes. As ligações covalentes ocorrem quando há compartilhamento de elétrons entre os átomos. Nas ligações covalentes coordenadas, o átomo que possui pares de elétrons disponíveis e não está realizando nenhuma ligação covalente com outro átomo pode doar esses elétrons livres, realizando assim uma ligação covalente simples e outra coordenada, onde há transferência de elétrons um para o outro. Bem, para obter a nossa síntese, é necessário o sulfato de cobre e o oxalato de potássio. Para obter o sulfato de cobre, a gente tem que reagir o óxido de cobre 2 mais ácido sulfúrico diluído. Assim, vamos obter o sulfato de cobre 2 mais água. Para obter o oxalato de potássio, a gente precisa reagir o ácido oxálico e o hidróxido de potássio. Sobre o valor teórico, está relacionado à massa que esperamos obter no final da nossa reação, a massa do nosso produto, é claro. Aqui temos a nossa molécula, a que esperamos obter. Temos essa imagem mais à esquerda, que está relacionada ao bisoxalato cuprato 2 de potássio. Essa imagem, visualização em 3D, é uma imagem detalhada do bisoxalato de cuprato 2. Pode passar, Wagner. Bem, como eu havia dito, o cálculo teórico está relacionado à massa que esperamos obter do nosso produto no final da reação. Nosso produto aqui é o bisoxalato cuprato 2 de potássio diidratado. Temos aqui que a massa do sulfato de cobre pentaidratado, o qual a gente obteve anteriormente, é 159,612 gramas por mol. Para a gente calcular o número de mols que temos, a gente pega a massa que vamos utilizar no experimento, 1,2 gramas, sobre a massa molar. E assim a gente consegue obter 7,5 vezes 10 no menos 3 mols de sulfato de cobre pentaidratado. Sobre o oxalato de potássio hidratado que obtemos, a gente tem 184,218 gramas por mol. Da mesma forma, a gente obtém o número de mols, que dá em torno de 16 vezes 10 no menos 3 mols. E a gente consegue ver aqui na nossa equação já balanceada que a reação do sulfato de cobre para o oxalato de potássio hidratado está de 1 para 2. Assim a gente consegue definir quem é o reagente limitante. E esse reagente limitante é o sulfato de cobre pentahidratado. Pela nossa equação já balanceada, a gente tem que a relação estequiométrica do nosso produto que desejamos obter, que é o bisoxalato cuprato 2 de potássio hidratado, está de 1 para 1 com o nosso reagente limitante, que é o sulfato de cobre pentahidratado. Assim, como a gente tem 7,5 mols do nosso reagente, 7,5 vezes 10 a menos 3 mols do nosso reagente limitante, a gente também vai obter o nosso produto igual a 7,5 vezes 10 a menos 3 mols. Pode passar, Wagner. Nosso produto é 353,8016 gramas por mol. E a gente consegue obter a massa teórica ao multiplicar essa massa molar vezes o número de mols, que dá igual a 2,653 gramas do nosso produto.
Agora eu vou falar um pouco sobre os nossos materiais e reagentes utilizados. Bom, em materiais a gente utilizou 2 béqueres, um de 200 e outro de 50 ml, um funil raiado, espátula, um papel de filtro, uma balança semi-analítica, bastão de vidro, placa de Petri, piceta e chapa aquecedora. Já os reagentes foram água destilada, sulfato de cobre 2 e oxalato de potássio. Procedimentos experimentais. Primeiro, em uma balança semi-analítica, pesou-se aproximadamente 3,015 gramas de oxalato de potássio. Em seguida, dissolveu-se o oxalato de potássio em 10 ml de água quente. Pesou-se também 1,2 gramas de sulfato de cobre e o dissolveu-se em 3 ml de água quente. Aqueceu-se então ambas soluções até o início da ebulição, que é aproximadamente 90 graus Celsius. Isso para retirar o excesso de água, que é o nosso solvente, e também formar uma solução saturada. Em seguida, verteu-se rapidamente a solução de sulfato de cobre, que é o nosso reagente limitante, para a solução de oxalato de potássio. E assim, nota-se nessa etapa que houve uma coloração azul muito escura quando adicionou o sulfato de cobre. E após agitar vigorosamente, esse azul fica um tom mais claro. Moveu-se então o becker para a bancada, a fim de baixar a temperatura para a temperatura ambiente. Após estar em temperatura ambiente, levou-se o becker com as duas soluções a um banho de gelo, assim para formar um precipitado. Realizou-se então uma filtração simples, e em seguida lavou-se os cristais com aproximadamente 25 ml de água fria. É importante essa água fria, pois nosso cristal, que é o nosso precipitado, ele é solúvel em água quente. Então, se a gente lavasse os cristais com água quente, a gente teria um rendimento muito baixo. Em seguida, o precipitado resultante, que ficou retido no papel de filtro, foi seco em 50 graus Celsius por aproximadamente 12 horas. E então, após seco, pesou-se esse sólido para o cálculo do rendimento. E aqui nossas referências bibliográficas. A gente usou os 2 artigos do José Danilo Ayala e da Maria Herculano, e aqui estão nossos links para acesso. Obrigado.